Pai seja convosco. Como é bom, né, tá tendo mais um momento na presença de Deus. Eu poder compartilhar uma passagem, né, uma mensagem que o Senhor tem falado comigo. Eu peço que o Senhor toque na vida de cada um. Que não venha ser eu, mas que venha ser o Espírito Santo, né? Feche seus olhos aí na sua casa, onde quer que você esteja. Feche seus olhos e vamos falar com o Senhor, amém? Querido Deus, amado Pai, Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e ainda vai fazer em nossas vidas. Obrigada pelo Seu amor, pelo Seu cuidado, pela Sua proteção. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor faz por cada um de nós. Eu peço que o Senhor que viemos abrir o nosso coração, que possamos sentir a Tua presença e receber essa mensagem de todo o coração. Que possamos, Pai, ser sensíveis ao Teu Espírito Santo, que possamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a Sua voz, em nome de Jesus. Amém. Eu queria estar compartilhando com vocês Efésios 4:31, que diz assim: livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão um dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Acredito que esse versículo ele fala por si só, né? Livrem-se, abandonem, deixem de lado toda a amargura, toda a raiva, toda a ira, né? Acredito que uma das coisas mais difíceis, né, do ser humano é perdoar. É liberar o perdão, principalmente para aquelas pessoas que nos magoaram, que nos feriram profundamente, né? Perdoar custa muitas vezes o quê? O nosso orgulho, não é mesmo? Então, a gente às vezes fica assim de perdoar, mas é exatamente isso que Deus quer que nós façamos, né? O Senhor quer que a gente perdoe os nossos irmãos. Se nós formos parar e meditar sobre o preço que foi para nos perdoar, né? O quanto custou para sermos perdoados, a gente vai olhar para onde? Vai olhar para a cruz e ver o Filho de Deus. Que preço foi pago, né? Um altíssimo preço. O Senhor nos amou tanto, morreu por cada um de nós. E existem inúmeros versículos que falam sobre o perdão. Se eu for ler cada um aqui, o vídeo vai ficar muito grande, mas eu sei que vocês conhecem alguns. E eu queria falar um pouco sobre perdão. Quando a gente libera o perdão, a gente consegue entender a beleza do perdão, né? Quando a gente entende, olha, eu fui perdoada por Cristo. E a gente consegue ver a beleza do perdão, né? A palavra de Deus diz o quê? Para perdoarmos quantas vezes? 70 vezes 7, não é mesmo? 70 vezes 7. É muito, não é? E será que a gente está perdoando? Será? Como eu disse, é muito difícil, né? O ser humano, ele coloca muitos bloqueios para liberar o perdão. A gente costuma olhar muito para nossa dor e não olhar com amor para as pessoas, né? Focar muito na dor, se concentrar muito nas coisas que não devemos nos concentrar, né? E existe uma parábola que Jesus contou em Mateus que fala do patrão e do servo, né? O servo devia muito dinheiro pro patrão. O patrão foi lá e cobrou ele. Mas ele fez o quê? Senhor, eu não posso pagar essa dívida, tem misericórdia. E o patrão teve misericórdia e perdoou a dívida. Mas esse homem, o que foi perdoado, encontrou um servo dele, que também tinha uma dívida com ele, mas que era uma pouca dívida. Comparado ao que ele devia para o patrão, era bem pouco. E ele cobrou esse servo dele. E o servo falou, eu não tenho, por favor, tem misericórdia. E ele suplicou por misericórdia, mas o que aconteceu? O homem não perdoou o servo e pediu para lançar ele na prisão até que pagasse toda a dívida. E quando o patrão descobriu isso, ele ficou muito enfurecido, né? Porque, eu perdoei você, por que você não perdoou o próximo? Por que você não fez isso? Né? Você não aprendeu com nada? Você não aprendeu com o que acabou de acontecer com você? Então pediu para chamar o homem de novo e lançou ele na prisão. E pediu para que ele pagasse toda a dívida, né? Não sei se na palavra de Deus diz palavra torturada, mas foi pra prisão até pagar toda a sua dívida, né? E a gente continuando, lê Mateus 18:35, fala assim: assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de nós não perdoar de coração a seu irmão, né?
não é fácil perdoar. Como eu disse, às vezes a gente olha muito pra dor, né? Pra aquela amargura que ficou. Mas a gente que decide perdoar, a gente decide se a gente quer ficar adoecendo a nossa alma com amargura, com raiva, com rancor, ou se a gente perdoa, né? Com que é o que Cristo nos ensinou. Se Cristo nos perdoou, se Deus nos perdoou pelos nossos pecados, por que a gente não pode perdoar os nossos irmãos, perdoar aquele que peca contra nós? E quando a gente perdoa, a gente mostra o quê? Que a gente entendeu o amor de Deus, o perdão de Deus. E não tem nada melhor do que isso, porque o perdão de Deus, ele sara a nossa alma. Ele cura a nossa alma, cura o nosso ser. E por que a gente não faz isso com o próximo? Por que a gente não libera perdão pro próximo? A gente às vezes prefere ficar alimentando tanta mágoa dentro da gente, adoecendo a nossa alma. Será que é isso que Deus quer? Não quer. Ele ensinou pra gente o perdão. Jesus morreu por nós. Aqui diz, ó, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Que possamos olhar para Jesus e ver, olha esse amor, que possamos olhar com o mesmo amor que Cristo olhou por nós, olhar para as pessoas que nos magoaram. O perdão é libertador. Libertador. A gente lida com o ser humano o tempo todo e todos nós erramos. Eu erro, você erra, todo mundo erra. Mas eu escolho perdoar o meu irmão. Eu escolho falar, não, isso tá me machucando, mas eu escolho te perdoar. E se por acaso vier um pensamento, não, mas olha isso, olha aquilo. Não, eu perdoei ele. Eu escolhi perdoá-lo. Então eu ignoro esse pensamento, porque a gente tem poder sobre o que a gente pensa. Você vai se concentrar no quê? Nas suas mágoas, nas suas dores? Ou você vai se concentrar no amor, né? No amor que Deus tem por nós, e você passar isso pro próximo, falar assim, eu te perdoo. Quando a gente libera o perdão, a gente se liberta, sabe? Traz um alívio, traz uma paz. Eu entendo que o perdão, ele muitas vezes impede de chegarmos em outras áreas da nossa vida, sabe? Eu sinto que trava. Pelo menos na minha vida eu já senti que a falta de perdão me travou em muitas vezes, até de sentir a presença de Deus em muitas áreas também. E eu sei que Deus, ele quer levar cada um de nós a lugares cada vez mais altos, mas tem coisas que dependem da gente, né? Tem coisas que dependem de cada um de nós. E eu fico lembrando de José. José foi humilhado pelos irmãos, ele foi jogado num buraco pelos irmãos, foi vendido como escravo pelos irmãos, mas ele perdoou cada um. Então, e às vezes o que a gente passa, né? Às vezes a pessoa machuca a gente, magoa a gente, mas não é nem um terço do que José e outras pessoas passaram, e a gente prefere alimentar, né? A gente tem que liberar o perdão. E como eu li, né? Vou ler até de novo. Em Mateus 18:35. Assim também fará meu Pai Celestial vocês, se cada um de nós não perdoar de coração a seu irmão. Lembra da parábola que eu contei? Então, perdoar não é fácil. A mágoas e os outros sentimentos, eles não somem de uma hora para outra, mas Jesus, ele nos ajuda, né? O Senhor, o que nos motiva a perdoar? Olha o sacrifício de Jesus na cruz, isso tem que nos motivar. E quando a gente perdoa, a gente realmente entende o perdão de Deus para cada um de nós. Amém? Era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Eu não sei se existe alguma mágoa dentro do seu coração, se você não consegue liberar o perdão para alguém. O Senhor, ele quer ajudar cada um de nós, né? Que possamos escolher liberar o perdão hoje, né? Que viemos liberar o perdão para aquela pessoa que tanto nos machucou. E, sério, vocês vão experimentar algo maravilhoso, porque perdão é libertador, gente, libertador. Sabe, pra que ficar se machucando, se alimentando com coisas ruins, ficar alimentando sentimentos de angústia, de tristeza, de mágoa? Quando tiramos o foco da nossa dor e olhamos com amor pro próximo, realmente entendemos o amor de Jesus por cada um de nós. O perdão, né? Entendemos o perdão de Jesus. Ele ama tanto cada um de nós, tanto, e ele pede, né, um dos mandamentos: ame o seu próximo como a ti mesmo. Que viemos amar o nosso próximo e perdoar, né, porque todos nós somos falhos. Essa é a mensagem que eu trago pra vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau,